Estamos ao vivo. Então, hoje preparamos uma live para vocês para falar sobre a diferença da psicologia analítica e da psicanálise. Ou seja, a diferença entre Jung e Freud, tanto na teoria quanto na prática clínica. E para isso, eu convidei uma amiga, a Bruna, que é psicanalista. Bom dia, Tereza. Que é psicanalista, professora, muito didática. Bom dia a todo mundo que está chegando, que bacana que vocês estão aqui. E ela vai falar sobre as diferenças da psicanálise. Vai explicar a psicanálise, a teoria, o manejo clínico, e eu vou falar da psicologia analítica, manejo clínico, teoria e tudo mais, tá? Eu vou esperar a Bruna entrar, então, para chamá-la para convidar aqui para a live, mas enquanto isso eu vou falar um pouco da história aí, né? A Bruna já chegou, eu vou aceitar você, tá, Bru? Só um minuto, gente, que eu tô aqui aceitando, tá? Vocês estão me ouvindo bem, todo mundo? Vamos ver se a Bruna entra. Tá entrando. Oi, Bru, Olá, bom dia. tudo bem? Tudo Tá me bem? ouvindo bem, Bruna? Estou ouvindo e vocês estão me ouvindo e vendo? Eu tô te ouvindo super bem. Todo mundo ouve... o pessoal tá fazendo assim, então, Ah, ok, ótimo. Estou de tá? fone aqui para não ter erro. Tá certo. Bruna, eu já estava explicando um pouquinho como que vai ser a live hoje, né? Então, que a gente vai falar sobre as diferenças da psicologia analítica e da psicanálise, teoria e manejo clínico, que eu acho que é interessante para todo mundo, né? E estava tentando contextualizar um pouco da história dessa questão aí, porque o Jung foi um discípulo do Freud, o Freud adorava Jung. Amava, O Jung foi uma amava. decepção para Freud. Ele foi Foi, uma decepção para Freud, sabe? Então, foi um muito. dos melhores discípulos de Freud o renegou. Como assim, Bruna? Como assim? Como assim? Foi para Como Freud, assim? aí ele não esperava essa rejeição. Ele, até o Exatamente. fim dos dias, ele não perdoou o Jung, eu tenho certeza. Não, não, e o Jung ficou chateado até os fins dos dias dele também, eu Com acho. certeza. Eu acho, eu tenho certeza. Não podia ter, né, ter levado numa boa, né, a coisa, mas ele durou até o Não, fim. Eu acho que tinha um pouco ali de ninguém quis, né, ficaram muito dá o braço rigorosos, a ninguém torcer, quis baixar a bola. Não, eles eram um é pouquinho verdade. difíceis também. Então, assim, como que foi mais ou menos, né? Só para a gente contextualizar todo mundo. Mais ou menos em meados de 1905, 1906, eles se conheceram através de cartas, né? Eles trocavam cartas. E o Jung, ele ficou, ele gostou muito da teoria do inconsciente do Freud. Ele se sentiu muito atraído. O Jung era um psiquiatra, trabalhava no hospital psiquiátrico na época, né? E ele começou a estudar bastante Freud e principalmente a teoria do inconsciente do Freud, que chamou bastante atenção. Ele adorou o livro dos sonhos, né, da interpretação dos sonhos do Freud. E aí, através disso, ele começou a se comunicar com Freud com cartas, e aí eles se encontraram e conversaram durante 18 horas, se eu não me engano, o primeiro encontro dos dois. E a partir daí, Jung virou discípulo de Freud, aluno, discípulo de Freud, aluno, um dos melhores alunos de Freud, né? E aí, em 1912, Jung escreveu um livro sobre a energia do libido, falando que o libido não era somente uma pulsão sexual. E aí Freud falou, não, aqui você não mexe. Aqui é a Exatamente. teoria e você não vai mexer nisso. Para Jung, o libido é muito mais do que isso. É também pulsão sexual, mas também tem outras questões envolvidas, né? Como, por exemplo, a satisfação do indivíduo, a busca pelo autoconhecimento. E Freud já falou, não, mas aqui vai mexer muito na teoria, não aceito, não, não. E aí o Jung passou, em 1912, ele passou a escrever realmente a psicologia analítica e agora começa a diferença entre os dois, né? Bru, você quer falar um pouquinho do Freud, então? Bom, então vamos lá. Bom, bom dia, pessoal. Agradeço aí a presença de vocês. Sei que sábado é difícil, né? Todo mundo. Hoje está mais friozinho, todo mundo queria estar deitado, né? Enfim. Então, obrigada pelo tempo de vocês.
Bom, essa relação entre Freud e Jung, ela foi uma relação muito boa, né, no início, muito intensa, aliás, né? Ele foi considerado Sim. o príncipe, que seria o príncipe, né, da psicanálise, ou seja, alguém que Freud confiou completamente a sua teoria inteira, né? E disse, bom, ele vai tocar, né? E aí, enfim, teve essa questão que Jung, estudando e pensando ali a respeito, pensou, bom, acho que eu penso a libido de outra forma, então Freud falou não. Né? Foi bem categórico, e aí a gente pode começar então, Samara, a falar do conceito de libido, depois do inconsciente, como que você quer fazer? Bom, Podemos falar, pode falar do conceito de libido para Freud, então. Tá bom, então vamos lá, já que a gente falou desse conceito. Bom, para Freud, então eu e a Samara, a gente estruturou mais ou menos assim. A gente fala do conceito rapidamente e a gente fala um pouquinho como a gente vê na prática isso e acho que fica mais assim tangível, né, para a gente entender. Bom, para Freud, o conceito de libido, inicialmente, ele é um impulso de autopreservação. Inicialmente ele é, né? Então, quando a gente nasce bebê, a gente é basicamente um serzinho que precisa sobreviver, né? Então, a libido, ela é dinâmica, ela se movimenta, ela se desloca. Então, para Freud, ela tem esse movimento, ela tem essa característica, mas não só, né? Também. Claro que Jung vai se diferenciar, mas Freud vai dizer assim, ok, a preservação está aí, né? A autopreservação está aí. Mas ele diz o seguinte, bom, quando o bebê, né? Quando a gente vê um bebê mamando, a gente percebe, né? Quando ele está no seio da mãe, que ele está ali sugando o seio para se alimentar, porque está com fome. Então, o bebê suga o leite da mãe para sanar uma demanda ali, né, de fome, mas também ele suga o seio da mãe porque ele tem prazer, ele sente desejo, ele tem prazer ali. Né? O bebê não suga, não mama, né, só porque quer encher a barriga. Né? Ele também está ali porque sente prazer, porque é gostoso o cheiro da mãe, o colo da mãe. Então, quando o bebê chora, ele não chora só porque está com fome. Ele chora porque está com fome e porque também quer a mãe de volta, quer o seio de volta. Então, Freud começa, poxa, então essa libido, ela é maior do que só para sobrevivência. Então, ela se alterna. Ela também e aí ele usa esse termo, que é um termo muito polêmico, ela é também sexual. Sexual, abrindo um parênteses, não é sexo, não é sinônimo disso, tá? As pessoas confundem muito. Isso é sexual, importante. Muito falar. Importante. Muito. Então, sexual para Freud é desejo, né? Então, a libido, ela se movimenta para o desejo, ela se movimenta para o prazer. E isso inclui, obviamente, as questões emocionais e psicológicas. Então, eu dei um resumo da teoria aqui agora. E aí, como a gente vê na prática isso, né? Bom, na prática, a gente olha o paciente, né? Quando a gente vê o paciente, eu poderia falar de criança, a Samara pode depois dar esse exemplo, que atende criança, eu atendo mais os adultos. Mas quando eu olho para um paciente no consultório, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: onde que está o desejo deste paciente? Né? O que é que ele faz da vida? Né? Então, eu estudo, ele estuda, ele trabalha, ele é casado, ele pratica esportes, o que é que ele faz? Veja, uma pessoa deprimida, ela está com a libido retraída, né? A libido voltada para si mesma, pouco para fora, né? Ela só quer ficar em casa, fechada, pensamentos negativos, somente para si mesma, né? A libido volta para dentro, tá pouco para fora. Então a gente vê o movimento da libido que é expansivo, né? Que vem para dentro, ela se modifica, né? E a gente vê isso muito na infância, mais tarde a gente vai falar, eu e a Samara, na fase do desenvolvimento, mas aí mais para frente eu falo. E por fim, né? Só para fechar esse assunto, Freud vai dizer a libido. Então, esse movimento para o prazer, né, que é onde a gente encontra, ele também é um impulso eros. E a gente encontra muito disso na cultura também. É o que movimenta, é basicamente aquilo que te move. Não é tão simples, tá? É diferente de motivação, essa coisinha, né? Ah, me movo. Não, o desejo é uma coisa complexa, né? Que depois ele vai trocar por pulsão aí o termo. Bom, é difícil, Samara, resumir assim, né, numa live, mas é basicamente isso. É difícil em minutos falar sobre uma teoria, né?
Então, eu vou falar um pouquinho aqui da diferença para o Jung, né? O Jung, ele percebendo que, até mesmo Freud falou assim, olha, não é só pulsão de sobrevivência, né, a libido. Ela também tem uma questão do desejo. Então, Jung, ele sempre tentou sempre ir mais além. Se é uma questão de duas instâncias, então será que não tem uma terceira ou uma quarta instância aqui? Então, ele começou a pensar que o ser humano, ele tinha algo em comum, que era um processo de individuação, processo de expansão da consciência. E quando ele começou a pensar nesse processo de expansão da consciência, ele falou, a libido também pode ser essa pulsão para o autoconhecimento, para o conhecimento de si, um desejo de se conhecer, um desejo de satisfação, não somente física e prazerosa, mas um desejo de satisfação psíquica, né? Um desejo de ser bem-sucedido no trabalho, um desejo de ser bem-sucedida como mãe, enfim. Então, ele coloca que o libido ele tem várias instâncias que também contempla essa coisa do autoconhecimento, da pulsão do ser humano de se entender, se autoconhecer, né? Então ele escreve falando que a libido ele tem várias facetas, né? É uma energia que move, mas que tem várias facetas também, sabe? Então, como que a gente vê no consultório, né, com criança, a gente vê muito o manejo clínico com a criança, é muito diferente, Bruna, por quê? A gente tem que levar em consideração um tripé, porque a gente tem que penetrar na rotina da criança. A criança não vai dizer a rotina dela, não sabe dizer isso, né? E a gente tem que respeitar. Então, a gente tem que trabalhar os pais no consultório, a criança no consultório e a escola, principalmente, porque a criança fica muito na escola. Sim. Então, como que a gente percebe essa questão dessa energia psíquica, esse libido, né, que a gente fala na criança? Como que ela está se relacionando com os coleguinhas? Como que ela está se desenvolvendo cognitivamente, se dentro do que ela precisa se desenvolver perante a idade dela, referente à idade dela, está caminhando na forma que é esperada, né? Então a gente entende que é um libido para fora, é um libido que está sendo contemplado. Agora, se a criança tem alguma questão, algum processo, alguma coisa que está fazendo com que ela paralise, ela não se desenvolva como ela deveria e como ela poderia, a gente já entende que essa energia já está paralisada. A energia psíquica paralisada é uma questão para o Jung que ele fala, isso pode ser patologia, quando paralisa. A gente vai falar disso mais para frente, tá? Mas eu já estou dando aqui um spoiler. Então, a energia psíquica para o Jung, ela tem essa amplitude também para essa questão do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, profissional, para fora também, né? Então, acho que essa é um pouco da diferença. Ótimo. Bom, vamos lá. A gente vamos para o inconsciente agora. Vamos lá, vamos para o inconsciente. Bom, para Freud, então, agora a gente está falando então dos pontos principais, né? Então, libido, e agora é a questão do inconsciente, né? Que é uma grande questão aí entre Freud e Jung, né? Bom, a origem do inconsciente é uma outra estrutura. Para Freud, inconsciente não é nem melhor nem pior do que a consciência. Ela é uma outra instância a parte da consciência. Então, tudo que não está na consciência está no inconsciente, né? Então, quando a criança nasce, ela nasce o que a gente chama de uma tábula rasa, né? Então, novamente, aquele serzinho mais primitivo, né? Que está ali mamando. Então, novamente, eu trago essa imagem para a gente tentar fixar. Então, o bebê mamando. Então, ele vai tendo essas primeiras relações com a mãe, né? E de prazer, e ao mesmo tempo de se alimentar, né? E tá ali desenvolvendo um laço afetivo com a mãe. E aí, nesse momento, é nessa relação que Freud começa a dizer, bom, a gente está tendo, então, a sexualidade infantil atuando e o inconsciente, então, começa a se desenvolver. De maneira muito rudimentarzinha. E ele vai se desenvolvendo e desenvolvendo e se desenvolvendo até os fins dos nossos dias. O que acontece? O que tem no inconsciente? O inconsciente é o depositário de tudo aquilo que a gente recusa, né? De tudo aquilo que a gente recalca, né? Então, esquecimentos, coisas que eu não lembro, erros,
sonhos, tudo aquilo que eu não quero lembrar, não é tão consciente assim, mas tudo aquilo que passou, ouvi, não vi, tudo isso fica no inconsciente. Agora veja, o inconsciente, ele também é sede das pulsões, dos nossos desejos. Ele é um grande caldeirão, a gente fala, né? Um grande caldeirão que borbulha, né? E é extremamente dinâmico. E ele quer, e a intenção do inconsciente, né? E a gente depois, o Freud vai formular a primeira tópica, depois a segunda tópica, mas sempre a razão do inconsciente, a ideia é tentar conseguir satisfação, né? Então o inconsciente, ele sempre quer obter satisfação. E ele vai tentar de algum jeito. Ele é insistente. O inconsciente, ele dá um jeito. De que forma? Através dos atos falhos. Então, sabe aquele e-mail que você mandou errado, que era para mandar para um e mandou para o outro? Então, essa é uma forma. Através dos lapsos, através dos sonhos e, principalmente, através dos sintomas. Tá? Então, o inconsciente, ele se manifesta de várias formas. Existem algumas outras estruturas, assim, o superego, o supereu, o eu e o id, eu não vou mencionar isso aqui. Mas, na prática, como que a gente vê isso? Então, quando o paciente chega, né, e fala, bom, eu tive um sonho, XYZ, isso aí é pão fresquinho do inconsciente para nós. Quando o paciente diz, veja, eu não sei porquê, mas eu troquei as coisas, troquei o nome, eu desenvolvi um sintoma. Quando o paciente chega deprimido, aquilo ali, para nós, mesmo o sintoma, ele tem uma narrativa, ele tem ali, ele está mergulhado numa narrativa inconsciente, que a gente tenta decifrar. Tá? O dos sonhos, aliás, eu vou falar daqui a pouquinho um pouco mais, eu e a Samara, por isso eu não vou entrar muito, mas o inconsciente, ele sempre visa satisfação. Só um parênteses. Parece, em princípio, que o sintoma é algo ruim, né? Poxa, ele traz um desprazer, a princípio, para o paciente. Né? Quando o paciente chega no consultório, ele se queixa, né? Ele está com enxaqueca, ele tem depressão, ele tem ansiedade, ele tem alguma coisa. Mas, do ponto de vista do inconsciente, ali tem a satisfação de algum prazer. Tá? Qual que é a grande sacada do Freud? Não tem como eliminar, né, isso. O inconsciente, ele é dinâmico, ele pulsa, ele está o tempo todo ali se transformando e concatenando coisas, mas a ideia dele é transformar alguma coisa, parte disso, e trazer para a consciência, né, para nos tornarmos menos sintomáticos, transformar menos coisas em sintomas, poder sonhar mais, existem vias mais satisfatórias para essas resoluções do inconsciente do que as mais patológicas, digamos assim. Mas, novamente, é sempre uma luta, porque o ego, ele é oprimido pelo inconsciente, o ego tenta ali bloquear, tem o superego, enfim. Mas só para vocês entenderem, a origem do inconsciente, ela é basicamente uma coisa que começa lá na infância e vai indo, e vai se transformando através de vários traumas que a gente vai tendo, eu vou explicar isso depois, e a gente consegue ver isso claramente no paciente, nas relações, em fenômenos culturais e na arte. Freud usa a arte, aliás, muito para falar, olha, aqui tem inconsciente, olha isso, né? Olha uma pintura e você vê inconsciente. Na nossa live agora tem inconsciente, a narrativa, no nosso discurso tem, está recheado disso. Então, é isso, espero não ter ficado confuso. Vamos lá. Então, para Jung, existe um inconsciente pessoal, que é exatamente assim como Freud entendeu, o inconsciente pessoal mesmo. Ele começa a se desenvolver a partir do nascimento do bebê e conforme as experiências subjetivas daquele indivíduo, então ele vai se formando dessa forma, o inconsciente pessoal. Mas o Jung também, observando os seus pacientes esquizofrênicos na clínica que ele trabalhava, ele percebia que tinha nos desenhos algo em comum a culturas antigas, né? Os esquizofrênicos que ele trabalhava fazia muitas mandalas, e ele começou, nossa, que interessante, essa mandala tá lá no livro de mitologia que eu li, esse desenho é parecido com isso, nossa, tem alguma coisa aqui que é incomum, me parece, né? E aí os sonhos dos pacientes na clínica também tinha assuntos, símbolos incomuns com culturas antigas.
Aí uma certa vez ele teve um sonho muito interessante, o Jung, e ele interpretava os próprios sonhos, mas ele falava que ele precisava de alguém para fazer isso, né? Mas esse sonho, no caso, foi um sonho bem simbólico e que ele trouxe para essa teoria. Ele sonhou com uma casa e essa casa tinha um porão, né? E ele achou que não existisse esse porão no sonho. Ele estava explorando essa casa, ele entrou na casa, explorava a casa. De repente ele viu uma portinha ali no chão e ele puxou e tinha um porão. E aí com isso veio uma... Eu falei, bom, peraí, parece que existem instâncias mais profundas no nosso inconsciente. Parece que não são só instâncias dessas que a gente vivencia, subjetivas, que a gente reprimiu e que a gente não suportou naquele momento, e por isso a gente reprimiu. Parece que existe algo profundo, algo incomum a todo ser humano. E aí ele começou a escrever sobre inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, portanto, ele veio já, o bebê nasce com isso, as pessoas nascem com esse inconsciente coletivo, por quê? O inconsciente coletivo é preenchido de arquétipos, que são vivências muito intensas da humanidade, das pessoas, e passa de geração para geração. Então, é um inconsciente instintivo, vamos dizer assim, que está ligado aos arquétipos maternos, o arquétipo materno, arquétipo paterno, o arquétipo do herói, e aí ele começa a desenvolver essa teoria. Então, para Jung, existem o inconsciente pessoal, que é muito parecido com isso que o Freud realmente descreveu. Ele entende que o inconsciente pessoal, de fato, é essa questão que depois que o indivíduo nasce, ele vai desenvolvendo essa questão do inconsciente pessoal através das experiências subjetivas, né, desse indivíduo, mas também existe o inconsciente coletivo, que ele é comum a toda espécie humana, ele é a espécie de um instinto psíquico, uma genética psíquica, que passa de geração para geração, né? E na prática clínica, a gente tem que contemplar esses aspectos do inconsciente coletivo, muito dessa questão instintiva do paciente. Qual que é o instinto desse paciente a reagir em determinadas situações? Isso vai dizer o arquétipo e o complexo que está ali naquele paciente, muitas vezes. Porque o complexo, ele é consciente e inconsciente. Ele está ligado aos arquétipos. Então, quando a gente vê um instinto do paciente, agi sem pensar, não sei por que eu fiz isso. Nossa, eu chorei tanto naquele filme, eu não entendi o que aconteceu. Constelou complexo. Isso é inconsciente coletivo. Então, a gente tem que entender esse instinto do paciente que está dizendo do inconsciente coletivo para nós, né? Que temos essa instância no consultório e vamos ver essa questão. E conjuntamente com o inconsciente pessoal. O que é a mãe para esse paciente? Ele tem um complexo materno por causa da vivência dele com a mãe. Mas o que é, então? A gente tem que entender através do inconsciente pessoal essa questão do inconsciente coletivo. Deu para entender, Bru? Muito complexo. Entendi, não, olha, essa do inconsciente coletivo, acho que Freud, se tivesse vivo, ia falar, não, Jung, não, nada de inconsciente coletivo. Mas Freud, ele começou a falar, isso é muito místico. Isso é muito místico, não vem porque Freud lutou muito, né, para essa questão do misticismo na psicologia, né? Nessa coisa do inconsciente pessoal. Isso não foi aceito, né, na sociedade. Eu até acredito, Samara, eu até acho que faz todo sentido essa ideia, por exemplo, da gente pensar que a civilização pensa numa ideia de mãe, né? Não sei se isso tem um pouco a ver com o platonismo, né? Existe uma ideia de mãe, talvez, então a gente se relaciona com uma mãe ideal, uma ideia de mãe. E aí, claro, cada um tem a sua mãe para poder se relacionar.
né? Uhum. E aí eu até acho que eu Com consigo certeza, fazer ele é essa platônico. análise. É bem Com platônico, certeza. né? A Eu ideia do acho. herói, eu acho que essa ideia do Uhum. herói, né, que tem todo o Uhum. percurso do herói, que sofre e tal, depois encontra o seu Sim. entendo, mas aí quando Jung fala, mas apesar disso é muito interessante, né? Poxa, existe o inconsciente que também une, né? Que é sincrônico também e Uhum. coletivo. Talvez mesmo eu precisaria me adentrar mesmo, assim. Eu acho que Uhum. já me dá muito trabalho pensar esse inconsciente pessoal. Eu acho que eu não consegui ainda avançar para esse coletivo. É complicado. É É complicado. complexo. É Ele complexo. bebeu muito da fonte de Sócrates, Platão, de fato, para Platão. criar essa teoria. Ele bebeu muito da mitos, era muito, ele mergulhava, né? E ele falou, mas mitos significa a história da psique. A história assim como a história da humanidade, Uhum. os mitos é a história da psique, do desenvolvimento da psique humana. O que é Uhum. muito interessante também essa forma de pensar, né? Porque faz. Mas uhum. Pode falar. Não, eu ia falar dessa parte, você falou do mito, mas eu lembrei quando você falou do cinema, né? Que constelaria, só pra gente, para fazer uma provocação para quem está nos assistindo. Freud já diria o seguinte, Freud não, né? Uma teoria da psicanálise. Bom, se você assiste um filme que te fez chorar, você teve alguma identificação ali. E aí ele Uhum. vai falar de outros processos psicológicos que ocorrem quando a gente assiste um filme. Projeção, identificação e outros, né? E é Uhum. engraçado que Jung vai falar já de uma constelação de um arquétipo. Freud vai dizer, É. não, eu não sei, pode ser que você olhou para o personagem principal e por alguma razão que inconsciente a você, que você não aceita ou não vê na sua vida ou em si mesmo, mas no filme é mais fácil de eu ver, de eu perceber, porque é filme, não tem nada a ver comigo, em tese, mas aí ali eu choro pela morte do meu irmão. Uhum. Não choro pela Uhum. do meu irmão real, mas a do filme eu choro. Então, a gente. Aí, esse paciente traz esse filme na sessão, entende? E para ele é inconsciente. Só para o pessoal entender como que vincula a teoria com a prática. E no seu caso, você trabalharia a questão desse paciente levando o filme numa ideia do arquétipo, né? Da ideia de Do inconsciente coletivo. complexo, exatamente, porque o Complexo, é. complexo, a raiz dele é arquetípica. Se a raiz dele é arquetípica, existe uma instância aqui mais profunda que o inconsciente pessoal. Então a gente vai trabalhar o inconsciente pessoal, mas também pensando nesse instinto, sabe assim? Nesse instinto de vivência desse complexo que acionou. Então a gente vai perguntar o tema do filme, a gente vai perguntar o que ele sentiu no filme. Você já sentiu assim em outros momentos, em outros filmes? E qual que era o tema? Era drama? Sabe assim? A gente vai fazendo um processo investigativo, porque a gente entende que é o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo ali acionando aquele complexo. Sim. Dentro da personalidade do indivíduo, né? Então é assim que a gente faria. Ótimo, não, legal. Essa parte investigativa, sim, acho que nesse quesito os dois, Freud e Jung, Ah, não discordavam. Acho que a gente tem que investigar, não tem jeito. Não tem exato, jeito. não destoavam, não Para destoavam. chegar nesse inconsciente, o paciente, ele se esconde muito, né? Seja Ah, através de mecanismos defensivos, não, mas sim. foi um filme bobo, muda de assunto, né? Uhum, Então a gente, uhum. não, mas volta, né? Vamos lá, né? Em que parte, né? O Legal. Jung fala da resistência humana para se autoconhecer, né? Ele tem um capítulo de um livro que ele fala isso. A resistência é muito grande para o autoconhecimento, mas a pulsão é o objetivo do ser humano, assim, expansão da consciência. Porém, a gente É, reluta muitas vezes. É difícil entrar. Por isso é que a porque terapia é dói, né? difícil. É porque Exato. dói. É. Eu olhar para É. mim mesmo e pensar, bom, eu sou vulnerável, isso dói. Uhum, uhum. Ninguém tá muito assim a fim de perceber, né? Uma coisa é você pensar e saber que o ser humano é vulnerável, outra coisa é você sentir na pele, na essência e na existência que você é. Essa é uma emocional, nem todo mundo tem essa experiência. Só quando passa, quando a coisa acontece, fala, opa, me senti vulnerável e é terrível. Uhum. Então, por isso que Jung fala, e eu concordo plenamente, assim, se conhecer dói, mas também leva para
uma abertura, né, para o mundo, para possibilidades, para autoconsciência, ampliação da autoconsciência, ampliação de sentido, uma vivência muito mais leve, que é o que a gente acredita, né, Samara? Uma vivência Sim. muito mais agradável, menos escravizada, aliás, muito mais... Sem dúvida. Menos escravizada, eu acho que é a frase do dia. Eu Pelo acredito complexo. muito Aí nisso. eu vou acrescentar que você não vai, eu sei disso. Muito escravizada pelos complexos, muitas vezes. Eu sei que Tá não. bom, tudo bem, mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Vamos passar para o tema sonhos, então, Bru? Sonhos, né? Vamos para os sonhos. Gente não acho que a gente falou já da questão de doença e tal, mas eu acho que vocês sabem. Vamos para sonhos. Sabe por quê? Porque eu acho que é muito linka com o inconsciente, sabe? Porque os sonhos, eles são ativos do inconsciente, né? A gente já fala do método, tá bom. Bom, para Freud, então, vamos falar dos sonhos, todo mundo gosta, né? Aliás, é típico, né? Você fala que você é psicólogo. Ah, Bruna, eu tenho um sonho para te contar. O que a gente faz? Não. Não sei de nada. Não vem me contar sonho. Os parentes, né? Que geralmente falei. Oi? É tão mais complexo, né? A gente tá ali tomando vinho, a gente não vai analisar sonhos, não dá, gente. Não dá. Tomando vinho, vem o parente e pergunta para você analisar sonho. Gente, mas para Freud, basicamente, sonho. Lembra que eu falei que o inconsciente ele se manifesta através de algumas vias, né? Sonhos, atos falhos, né? Lapsos e sintoma. O sonho é uma via, uma das vias mais, na nossa opinião, né, dos pesquisadores, enfim, uma das vias mais interessantes. Só que uma das mais difíceis também, porque o sonho ele é um grande enigma. Para Freud, os sonhos, o inconsciente quando se manifesta no sonho, ele não se manifesta de maneira pura. Ele não vem daquele caldeirão que eu disse, de maneira pura para você quentinha, bonitinha, para você de bandeja dizendo, olha aqui o seu desejo. Não, ele não faz isso. O que acontece? Freud diz, o sono, né? O sono ali, então o sonho deforma o conteúdo do inconsciente. Ele modifica através de vários mecanismos de deformação mesmo. Por isso que o sonho, ele é tão esquisito. Ele não tem pé nem cabeça, ele é esquisito, vem imagens estranhas, mas é ali que ele precisa e deve ser decifrado. Então, para Freud, tem ali parcialmente uma satisfação não completa de alguma coisa do inconsciente. Então, quando você sonha, se você sonhou hoje, teve ali alguma satisfação obtida pelo inconsciente através do seu sonho, tá? O que tem no sonho? Resquícios do dia. Então, Freud diz, sim, aquilo que você leu, ouviu, viu no dia, o que você lembrou, alguma cena, uma imagem, isso tudo entra no sonho à noite, tá? Mas ele não só, né? Outras imagens, outras concatenações que você fez ao longo da vida podem entrar. E aí a nossa psique, ela cria um enredo. Ele usa os resquícios do dia e mais uma série de outras coisas que estão no inconsciente e cria um enredo, cria uma narrativa, ele cria uma história, tá? Que precisa ser decifrada. Ele não vem pronto para nós, ele vem como um grande enigma. Por quê? Por que ele vem assim? Porque nós primeiro não suportaríamos esse conteúdo vindo assim puramente para nós, tá? Então, a gente precisa que o desejo nos venha de maneira distorcida, tá? Parte dele a gente até pode compreender, parte fica oculta. Por isso que a gente vai na análise e diz, olha, eu tive um sonho. E mais do que isso, para Freud, temos um sonho e temos o afeto ligado ao sonho, que é aquela sensação que é a seguinte, eu tive um sonho simples, mas eu acordei apavorada. Ou eu tive um sonho horrível a princípio, mas eu acordei me sentindo tranquila. Ou eu tive um pesadelo. Então, Freud diz o afeto descolado, o afeto colado, ele vai falar muito disso, né? Porque no sonho a gente, na
psique, para a nossa psique, a gente está vivenciando aquilo, aquela cena, tá? Então, apesar de deformado, tem uma satisfação parcial ali, mas também tem pulsões agressivas, tem a nossa neurose ali, a gente tem os nossos conflitos ali, eles estão todos ali trabalhando. Por isso que é tão difícil analisar sonho, por isso que não dá para chegar no bar, né, da sexta-feira e pedir para alguém traduzir para você teu sonho. Não dá para fazer isso. Então, a gente diz que tem um conteúdo que é manifesto e um conteúdo latente. Tá? Então, para Freud, Freud teve um texto, ele começou analisando os próprios sonhos, né? Bom, era o que tinha, né? Na época, ele não contava assim, muito para as pessoas, ele mesmo fazia a própria análise, mas o ideal é, né, a gente ir na terapia, conversar, falar, decifrar, anotar e decompor esse sonho. Só um adendo, né? Então, quando o paciente chega na análise, o que a gente faz? Ele conta um sonho, mas principalmente esse sonho, para a psicanálise, o que importa é qual a associação que o paciente faz. Então, se o paciente sonhou com, por exemplo, uma garrafa de vinho, o que a garrafa de vinho significa para o paciente? Para mim, Bruna, a garrafa de vinho significa e simboliza algo. Para o paciente é outra coisa. Então, o paciente sonhou que tomava uma taça de vinho e a taça caiu. Vamos supor. Eu não posso deduzir que taça cair significa mau agouro. Eu não posso deduzir que taça de vinho caindo significa que meu paciente está desastrado. Não. Isso não significa nada para o terapeuta. Absolutamente nada. Eu preciso que o paciente narre esta história. Diga para mim. Então eu falo para ele, o que para você significou a garrafa, você tomando a taça de vinho e ela, né, e você derramando a taça. Ele vai dizer, olha, eu senti que eu tomei, mas na verdade não parecia vinho, tinha gosto de suco de laranja, mas era vinho. Mas aí eu tomei, mas eu senti sede. Não sei se já tiveram sonhos assim. Aí você fica, bom, era vinho, mas na verdade tinha gosto de suco de laranja, mas na verdade matou a sede. Você decompõe isso tudo dá dias de análise. Porque provavelmente o sonho condensou uma série de fantasias, de desejos e de conflitos na garrafa de vinho, na ideia do gosto do suco de laranja, na sensação de frescor da água, na garrafa caindo, na taça caindo e por aí vai. Então, essa decomposição é muito louca, obviamente, isso exige treino do analista, mas ela é feita num sonho, vocês entendem? Percebe como é complexo? Então, daí o paciente vai falando e a gente vai, poxa, quanta coisa condensada, deslocada e por aí vai. É isso. Vamos lá. E para Jung, Samara, vamos lá. Para Jung é sempre mais legal, né? Todo mundo gosta mais do Jung. A parte mais interessante, né, assim, da análise, para a análise da psicologia analítica, os sonhos são muito importantes. É parte da análise. Por quê? Porque eles são nativos do inconsciente. Se é nativo do inconsciente, tem conteúdo do inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, né? Quando a gente lê um sonho, a gente leva muito em consideração os aspectos simbólicos e arquetípicos, né? O que aquele sonho está querendo dizer? Então, o sonho, para nós, da psicologia analítica, ele se comunica através de imagens. A gente tem que entender que os sonhos são imagens e a gente tem que codificar isso para a nossa linguagem. Porque aquilo está dizendo da dinâmica psíquica do paciente, do momento que ele está passando, e a referência, muitas vezes, é da própria subjetividade, mas também de uma instância mais profunda, uma instância da personalidade que muitas vezes está abafada e ele não conhece de si mesmo. Então, os sonhos, quando aparece, a gente vai interpretar junto com o paciente, fazendo o link da simbologia dos símbolos que apareceram, em conjunto com o que ele está passando na vida dele no momento,
O que ele tem no inconsciente pessoal também de traumas ou de questões que ainda não foram elaboradas e que naquele sonho apareceu como conflito. Então a gente primeiro fala, o tema desse sonho é qual? A gente vai definir. Qual que é o tema? O que você sentiu nesse sonho? Esse sentimento que você teve com esse sonho, em quais momentos da sua vida você já teve? A gente vai fazendo esse processo de investigação. Porque o símbolo, Bruna, ele é coletivo. Mas para aquele paciente tem a sua subjetividade. E quando a gente faz esse link da subjetividade com o símbolo que é coletivo, a gente entende que para aquele paciente, aquele símbolo significa outra coisa. É o que você falou. A garrafa de vinho para você é uma coisa, para mim é outra, com certeza. O cavalo, por exemplo, para mim é um símbolo. Para o meu paciente é também aquele símbolo, mas o que ele significa na vida do paciente e o que ele está querendo trazer como resposta é diferente do que é para mim. Entende? Então a gente leva em consideração essa questão do símbolo que é comum a todos, mas a gente vai articular com as vivências da vida daquele paciente, com o que ele está passando no momento e o que aquele sonho remeteu em sentimento. Porque é o sentimento que é o fato. É o sentimento que a gente vai pegar a linguagem, trazer para a linguagem, trazer para o parâmetro consciente, né? Que aí a gente está trazendo para a instância da consciência. O que aquele sonho quer ensinar aquele paciente? O que aquilo está querendo dizer? Então, é basicamente assim. Então, as instâncias são as instâncias inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, num processo de entendimento do que aquela imagem está querendo dizer. Então, transformação de uma imagem para uma linguagem palpável para a consciência, para trazer um aprendizado para o paciente no sentido de expansão da consciência. Uhum. É basicamente assim. Perfeito, eu acho que nesse sentido para Freud também, né? Trazer todo esse enigma para um discurso mais consciente possível, né? Para a consciência então do sujeito, para que ele tome mais posse e autonomia, né? Do que lhe acontece. Claro que Freud desde o início disse, né? Nós, no ego, a consciência, né, não é senhor na sua própria casa. É claro que a ideia do Freud não é que sejamos, não é aquela ideia de termos controle das coisas, né? Não é a ideia do controle. Tenho que ter controle dos meus impulsos, eu tenho que ter controle do meu inconsciente. Não é isso. Mas uma vida de maior consciência, e isso eu acredito que para Jung também, e para todos, imagino para várias abordagens, uma vida de maior consciência, por mais que tenhamos inúmeros traumas e o inconsciente ainda borbulhe e gere sintomas, mas uma vida com a maior consciência possível, ela gera, sim, uma ampliação na nossa perspectiva, do nosso olhar para as possibilidades no mundo. Né? Porque quando está fechado, quando fecha essas possibilidades, a gente se volta para dinâmicas que para Freud são dinâmicas circulares, dinâmicas de repetição, dinâmicas em que a gente fica às vezes a vida inteira repetindo, né? Sintomáticas, quando na verdade existem outras possibilidades de ser saudável, né? Outras possibilidades de adoecer menos, né? Então Freud diz, não é ficar super curado, mas é possível viver com menos neurose, um pouco menos é possível, né? Com menos sofrimento. Então, se eu tenho um pouco mais de consciência do que eu sonho, do que o meu sonho está mostrando, porque para Freud também, para psicanálise, né? O sonho revela algo de mim. Não vai revelar do universo para psicanálise, vai revelar de mim. O que ele, principalmente sonhos repetidos, né? A gente vai ver assim, o que ele está revelando? Para que é melhor que revele em sonho do que em sintoma, mas o que é? Quanto mais eu souber ou tiver mais consciência disso, talvez eu tenha maior apreensão do meu presente também. Porque não é uma questão, e eu acho que é bom falar isso para as pessoas que estão nos ouvindo, não é premonitório. Freud não acredita em sonhos premonitórios. Tipo, né? Eu sonhar aqui, o inconsciente está captando algo do futuro. Não.
ele capta o que está acontecendo aqui, né? Às vezes um sofrimento aqui, algo que está te angustiando aqui, que não virou narrativa e discurso na sua consciência. De repente você está num emprego muito chato e você não sacou isso ainda, entendeu? E aí uma hora vai sacar. E você está sonhando o tempo todo com isso. Então quando vem a consciência, né, Samara? Eu acho que, não sei, para Jung, mas para Freud eu acho que era importante falar, porque tem muita coisa dessa dos sonhos do futuro, enfim. O Jung também ele tem uma definição assim dos sonhos que eles são partes importantes do processo de individuação. Então, tudo aquilo que o paciente traz como um feito, né, do inconsciente é porque naquele momento aquele paciente precisa entender o que está acontecendo e o que aquele símbolo significa na vida dele. Então ele precisa disso, é uma necessidade para continuar o movimento, porque para Jung a falta de movimento é que é a doença. Quando não tem movimento psíquico, porque a psique para Jung é um equilíbrio, é um eterno equilíbrio. Assim como Freud, Jung também acredita, e faz muito sentido, que os aspectos inconscientes são tão importantes quanto os aspectos conscientes, né? Então, precisa de um equilíbrio. E nesse equilíbrio, o sonho traz exatamente aquele símbolo que o paciente precisa para aquele momento desenvolver o que ele tem que desenvolver. E a psique vai ficando mais madura, que é um movimento mais saudável de trazer bem-estar para si e para o outro, né? Então, é nesse movimento. Quando tem falta de movimento, que é o que você falou, o Jung entende que é patologia, entende? Isso seria doença também, para o Jung. Entendi. Falta de movimento. Não tem movimento, tá parado, sintoma. Aí, alguns vai desenvolver o sintoma da depressão, outros sintomas, ansiedade, porque não tem movimento, não está tendo equilíbrio entre as duas instâncias. E as duas instâncias constituem a nossa personalidade como um todo. Então, a gente tem que estar em constante administração disso. Quando eu sonho com alguma coisa, aquilo é tão importante quanto eu escovar os dentes de manhã. Você entende? É tão importante quando eu entregar um relatório para o meu chefe. Essa é a grande questão, entende? É pensar no sonho como uma importância de entregar um relatório para o chefe, de ser mandado embora ou não, entende? Porque a gente pode ser mandado embora por causa de um complexo que acionou ali na reunião e eu não soube, você entende? Então é isso para o Jung, é esse equilíbrio. Tá? Bru, o que você acha a gente abrir para perguntas? O que você acha? Acho ótimo. Vamos lá. Foi que foi, hein? Foi que foi, gente. Puxa vida. Adorei. Tô adorando, na verdade. Gente, alguém tem alguma pergunta? Tem bastante gente na live. Queria agradecer vocês, tá? Minha mãe tá na live. Beijo. Valéria, minha prima, beijo para vocês. Acho que a minha também entrou. As mães aí sempre, né? As mães estão aí, né? Com certeza. Beijo para as mães, estão duas. Se alguém tiver pergunta, põe aqui. Mas, Bru, você quer fazer alguma pergunta? Sabe o que eu queria perguntar, Bru? Posso perguntar? Pode perguntar. Rapidamente. Existe um mito, inclusive na nossa... Beijo, Cá, minha prima também tá aí. Teve até na nossa faculdade, de que o psicanalista não tem uma intervenção. Ele não faz intervenções, ele é mais calado. É uma realidade na prática clínica? Como que é isso? Então, Sá, olha, é muito polêmica essa sua pergunta. Beijo, Sueli. Beijo, Sueli. Minha mãe. Beijo, Sueli. É muito polêmica essa pergunta e é muito importante. Na clínica de muita gente, na verdade, eu acho que a gente teve que repensar um pouco, tá? A clínica, principalmente agora, né, na coisa do online, né? Enfim, eu acho que aquele tradicionalismo, aquela coisa do ficar quieto, deixar só o paciente falar, a escuta atenta que Freud fala, ela é óbvio, ela opera, ela ainda está em pé, mas intervenção existe, é claro que existe, né? Aliás, no momento
o olhar do analista, o movimento que o analista faz já é uma intervenção, um comentário, uma pergunta, né? Agora, acho que hoje você tem que, o analista tem que se sentir, na minha opinião, pelo menos é essa abordagem que eu sigo um pouco mais, né? Não tão engessada. Eu não sou tão engessada assim, tá? Eu sou de uma psicanálise um pouco, que segue umas abordagens mais contemporâneas, que pensa o seguinte, numa abertura mais afetiva, mais acolhedora, sabe? Então, um pouco Winnicott, assim, a gente chega, eu acho que a gente tem que manter, obviamente, a escuta atenta, a gente tem que manter a metodologia de associação livre, a gente, claro, não vai ficar batendo, né? Não é aconselhamento, a sessão, tudo isso. Mas eu acredito sim que, por exemplo, o distanciamento excessivo não é legal. Na minha opinião, e eu tenho lá os meus porquês, minhas respostas teóricas para isso. Eu acredito muito numa abordagem mais acolhedora. Então, desde o espaço físico, meu método mesmo de discurso, de pergunta, de entender, de levar o paciente, por exemplo, né, e junto com ele na narrativa, ali no discurso, numa abordagem um pouco mais acolhedora. É isso que eu posso dizer, mas embasada teoricamente. Não acho que essa coisa muito do Lacan, que tinha um pouco disso, né? Aquela coisa meio não falar nada, acabou sessão, né? Eu não me identifico, acho que tem lá a sua importância, mas me parece que, pela minha experiência clínica, uma abordagem mais acolhedora sustenta mais, entende? Ali, na transferência, no momento que a gente está vivendo. E ser acolhedor não quer dizer cuticute paciente, né? Não quer dizer isso. Então, não sei se eu respondi essa pergunta. Sim, não acaba na angústia, né? Não, eu acho que tem muito isso. Acabar na angústia em dias atuais, eu acho que é um risco. Acho que a gente tem que ter essa comunicação assim, não, peraí. Existe essa contratransferência também, que é importante, né? Perguntaram sobre projeção, né? Assim, dá uma... Projeção, no caso do filme, seria isso? Assim, eu entendo, assim, a projeção é um tema para psicologia analítica, né? A projeção, ela tem a sua importância quando o paciente, ele projeta algo em alguém, está dizendo muito mais da personalidade dele, eu acho que Freud também concorda com isso, do que dele mesmo, né? Então, para Jung, a gente está falando aqui dos aspectos sombrios da nossa psique, dos aspectos sombrios daquilo que a gente renega, quando a gente projeta algo em alguém. Então, na prática clínica, a gente traria isso como se fosse um espelho, de uma forma muito delicada, sutil, para mostrar para o paciente que, às vezes, é uma questão da personalidade dele que está vindo à tona e que ele precisa olhar para isso. Seria basicamente isso para psicologia analítica, tá? A projeção. Assim, muito simplificado. Para psicanálise também é basicamente a mesma coisa. São conteúdos que a gente não dá conta de assumir, né, para nós mesmos, e que a gente, cola no outro, né? Então, vamos grudar no outro que eu não gosto em mim, né? O outro é invejoso, eu não sou. Eu sou o máximo, o outro que é. É claro, como a Samara mesmo disse, a gente devolve isso para o paciente, claro, com todo o tato, tem todo um jeito de fazer isso, né? A gente tem que fazer psicologia para saber, mas é importante devolver porque isso é um mecanismo, obviamente, inconsciente também. Fazemos projeções o tempo todo, mas existe intensidades diferentes, né? Tem pacientes que faz direto, faz muita projeção, e quanto mais projeção faz, né, mais distanciado de si mesmo. É uma pessoa que o mundo todo é ruim, todo mundo é terrível, rouba, todo mundo é ladrão, todo mundo é do mal, todo mundo é traiçoeiro, todo mundo é invejoso, menos eu. Aí a gente entra em, né, situações mais difíceis. É diferente de quando a gente, né, faz uma projeção aqui e ali. Os filmes, só para abrir esse parênteses, eu achei que ela perguntou do filme pior, é uma das formas da gente fazer projeção de maneira saudável, né? Quando a gente olha para um personagem, gosta mais de um de outro, né? E os filmes e a arte ajuda bastante a gente a fazer isso também. Sim. Vamos para a última pergunta, Bru, que eu acho que é interessante aqui, ó. Por que muitas vezes não lembramos dos nossos sonhos que tivemos? Seria bloqueio do inconsciente? Bom,
Eu vou ter que pensar um pouco, tá? Porque assim, a gente sonha toda noite. É que a gente não lembra, de fato, né? Quando um paciente realmente não traz sonhos, porque nunca lembro dos sonhos, existe aqui, na leitura da psicologia analítica, uma questão unilateral. Então, aquele paciente, ele está sentindo a necessidade, o seu próprio inconsciente, a sua própria personalidade, de tratar muito dos aspectos da consciência, do que ele está passando no dia a dia, porque ele não trazer os aspectos dos sonhos, porque ele não se lembra, a gente não consegue trabalhar esses aspectos mais profundos da psique. E como que a gente trabalha isso? E aí a gente pode estimular essa questão do sonho, de lembrar dos sonhos. A gente trabalha muito como ele se sente nas relações e nas experiências do dia a dia. As emoções linkam muito com esse aspecto instintivo, né? A emoção é uma atitude, uma sensação que nos faz a gente agir. Então, é como se fosse um instinto. Tudo que é instinto é inconsciente coletivo. Então, a gente interpreta essas emoções, esses sentimentos, para que ele consiga acionar esses aspectos do inconsciente, para que ele possa trazer as produções oníricas, as produções do inconsciente dele, né? Que seriam os sonhos. Agora, também pode ser uma questão orgânica. Esse paciente pode não estar dormindo bem, sabe? Então, a gente, se tem essa questão, a gente pergunta se ele está dormindo bem. Se ele não estiver dormindo bem, a gente até encaminha para ele fazer alguns exames, enfim. Agora, se ele está dormindo bem, nossa, eu durmo que nem uma pedra e nunca sonha, aí a gente tenta estimular ele a trazer esse aspecto e a lembrar dos sonhos, falando das emoções e sentimentos do dia a dia dele. É assim que a gente trabalha. Perfeito. Eu acho que na psicanálise não muda muito. O que a gente pode dizer, eu não vi só o nome da pessoa que me colocou. Na verdade, então, como disse a Samara, nós sonhamos todos os dias. Se for para falar de algum bloqueio, a gente não diz bloqueio do inconsciente. A gente vai dizer de alguma censura psíquica que ocorreu. O inconsciente não se autobloqueia. Sempre há uma censura, o recalque, por exemplo, um recalque grande que pode ter acontecido, tá? E aí faz com que o paciente realmente não lembre. Na verdade, esse recalque pode acontecer na hora que você acorda. Não necessariamente você teve enquanto dormia. Você acordou, o recalque já aconteceu e, enfim, você nem se deu conta e acredita que foi um bloqueio, né? A gente fala assim, mas o inconsciente não se autobloqueia, tá? Que eu ia falar assim? E no caso, o sono protege o sonho. Então, sono e sonho, como disse a Samara, estão super relacionados. Né? Então, o sono ele é protetor do sonho. Se o sono não tiver bom, regular, não tem como ter sonho. O sonho é picado, não vai ter, porque o que protege o sonho, esse filme de acontecer enquanto você dorme, é o sono. Por isso que a gente não sonha acordado. Acordado, a gente fantasia. É diferente. Perfeito. Tá certo. Gente, deu para entender? Bruna, muito obrigada, viu? Amei. Eu que agradeço, Samara, os ouvintes. Eu gostei muito, minha primeira live, eu gostei muito. Adorei. Podemos fazer outras com outros temas. Se vocês quiserem. Foi bom, se vocês quiserem depois sugerirem, não sei se pode o pessoal seguir minha página, é Bruna Balan, @Bruna Balan. Estamos aí. Agradeço o convite, Samara. Eu que agradeço você ter acordado e concordado em fazer, porque não é fácil num sábado de manhã. Obrigada mesmo, Bru. Adorei, viu? Adorei. Foi bem profunda a nossa conversa. Teve um bom bate-bola. Adorei. Obrigada, Bru. Imagina, vou deixar salvo, tá? Vou colocar o @ da Bruna aqui, tá bom, gente? E a gente se vê em outras lives e com certeza terão, tá, Bru? Gostei, Sá. Obrigada. Obrigada. Beijo. Fiquem com Deus, fiquem bem. Tchau. Bom sábado.